todos, sejam bem-vindos. Esse é o segundo vídeo, continuação de um que eu falo justamente sobre uma aula tradicional e essa agora que é uma aula de uma metodologia ativa. A aula tradicional nós já trabalhamos, eu espero que você veja esse vídeo anterior, faça uma comparação com esse estilo de aula agora e pense, eu posso fazer esse tipo de aula. Eu acredito que esse tipo de aula vá melhorar a minha pessoa e vá melhorar a pessoa do aluno, ok? Então, ao final desse vídeo, se você não viu o anterior, assista o anterior, faça comentários sobre o anterior e sobre esse, e também não esqueça, se inscreva no canal, dá o seu like, ative o sino para os próximos vídeos, vamos construir o conhecimento junto, ok? Vamos lá então. O tema de hoje, aula ativa, será um estudo de um caso. Nós temos que ter em mente, por primeiro, quando a gente vai preparar uma aula, tá? No meu caso específico, essa aqui é uma aula para uma turma de graduação em Direito do Trabalho, que pode ser para o curso de Direito, Ciências Contábeis, Administração, posso utilizar inclusive para uma pós-graduação e um MBA em Relações do Trabalho, para poder trabalhar esse aluno, essa pessoa, em 3 frentes. O antes de aula, o no dia da aula e o pós-aula. Nós temos que pensar não só naquele momento, naquelas 2, 3, 4 horas que você vai estar conversando com essa pessoa. Você tem que pensar antes e depois desse encontro. Por isso, o antes de aula, no dia da aula e no pós-aula. Essa metodologia, são poucas as instituições que efetivamente trabalham com ela. E também são poucos os professores que efetivamente utilizam esse sistema de uma forma eficaz. Tem muito professor que antes da aula escreve um texto qualquer, tá? O pós-aula outro texto qualquer, para fins de cumprir tabela e pronto. Não aproveita essas ferramentas. Eu vou dar um exemplo muito bom de uma instituição que trabalha desse formato. A Uniaselv, né, acredito que seja uma das maiores instituições de ensino superior do Brasil. Ela fica, a sua sede é em Indaial, Santa Catarina. Ela trabalha nesse formato, antes da aula, no dia da aula e no pós-aula. Eu já trabalhei nesse formato e é excelente. Você consegue trazer o aluno de uma forma mais participativa. Mas vamos lá. O tema de hoje envolve, da mesma forma que o vídeo anterior, um pedido de demissão, o aviso prévio e a prescrição. São os 3 temas principais da nossa aula, que vai girar todos os comandos para os alunos. Nós vamos ter o antes da aula. Esse momento é quando você, professor, envia material aos alunos ou disponibiliza, dependendo do tamanho desse material, você envia no e-mail deles, ou num grupo de WhatsApp, Telegram, ou se for muito grande, muito pesado, tu não vai conseguir passar ele pelo e-mail, você vai ter que colocar num Google Drive, numa nuvem, de uma forma, ou indicar o endereço, o acadêmico vai lá e vai baixar esse material. Mas é um tema que vai o quê? Que contenha uma situação e questionamento sobre a aula daquele dia específico. Nesse material vai ter já todo um conhecimento teórico de conceitos e definições para que o aluno, para que o acadêmico, ele se prepare antes, ele consiga já se apropriar de conceitos, ele já chegue preparado para o dia da aula, para que ele participe. Pode no começo, os acadêmicos, como não estão acostumados com esse formato, ficarem perdidos. Podem nas primeiras aulas, nas primeiras semanas de aula, você não sentir que a turma está sintonizada. Mas
ao caminhar na primeira, segunda, terceira aula nesse formato, não só, obviamente, com estudo, mas utilizando a ferramenta antes da aula, durante o pós, os acadêmicos já vão automaticamente, opa, pera lá, eu sei que eu tenho, porque senão eu não vou participar, senão eu não vou aprender. O nosso papel é esse, o nosso papel como professor é dar as ferramentas, os meios apropriados para que cada um dos alunos possa se desenvolver da melhor forma possível. E aí o mesmo tema do anterior, trabalhador com 8 anos de trabalho para uma empresa ajuiza reclamação trabalhista em 7 de março de 2016, sendo que no último dia trabalhado, que é 25 de fevereiro de 2014, faz pedido de demissão. Esse é o tema central. E que as perguntas que vocês vão trabalhar no dia da aula vão girar sobre qual a data de início da prescrição. O acadêmico ele tem que começar ele a pesquisar, ele ir atrás já da sua resposta. O último dia trabalhado, o último dia da projeção do aviso prévio. Aqui você vai fazer o acadêmico pensar nas duas situações, que é o último dia trabalhado e ele vai atrás do que é a projeção do aviso prévio. Veja, você não está dando nada de mão beijada. O acadêmico vai ter que ir atrás. Você vai lançar um tema, você vai lançar um caso, você vai colocar materiais para ele fazer leitura, pode ser artigo científico, decisões dos tribunais, um texto seu, parte de uma apostila sua, de uma cartilha sua, parte que a gente chama assim, você escaneou algumas páginas de um livro e está disponibilizando, ou seja, o acadêmico tem que participar, ele tem que ler, ele tem que estar com os conhecimentos já adquiridos para a aula. A base do texto, desse texto que eu acabei de disponibilizar, é justamente uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, do nosso TST, de 18 de fevereiro de 2020. E essa mesma decisão, eu nesse nosso caso aqui, vou trabalhar com o acadêmico no pós-aula, fechando o antes, o durante e o depois. Ele é cíclico, gente. A aula você tem que pensar que é um espiral. Ela não pode ser ter um início, meio e fim perdido. Ela é como um elo de uma corrente, ela está atrelada à aula anterior e ao final ela vai mostrar sua força, sua unidade. Voltando um pouco, eu recomendo sempre que você trabalhe com decisões atuais. Você trabalha com a parte histórica, no início do semestre letivo, fala da parte evolutiva da legislação e tudo mais, mas o trabalho teu diário, a recomendação tem que ser atual. Eu lá em 1900 e alguma coisa, não lembro certinho qual foi o ano, mas quando eu estava na graduação, tinha um professor meu de Direito do Trabalho, ou era Processo do Trabalho, eu não recordo agora, em que ele trazia para nós textos já revogados, em desuso. Pensa isso. É uma loucura, claro que é uma loucura. Tá? E vou dizer, eu só estou falando daquele tempo. Mas há pouco tempo teve acadêmico meu, aluno conhecido, ex-aluno, que veio me questionar justamente se o que o professor tinha passado em sala de aula era aquilo mesmo. Porque ele tinha lembrado que ele tinha lido e eu expliquei, infelizmente, o professor estava errado, estava desatualizado, mas que ele não comprasse briga, que ele conversasse de uma forma amigável para poder corrigir aquele errozinho. Você tem que ter jogo de cintura, professor. No dia da aula, agora vem o teu trabalho, professor. Sair da zona de conforto não é fácil não, mas vamos lá. No dia da aula, colocar o tema no slide e projetar. Você tem que dominar esses recursos de audiovisual. Pedir para... E aí, olha só, você projeta no quadro, você vai começar a trazer os alunos. Pede para um aluno ler esse material que está lá. Não foca sempre no mesmo aluno. Dê sempre condições e chance para os outros alunos.
Lembra, uma sala de aula é um laboratório da sociedade. Ali na sala de aula, você vai ter pessoas com facilidade no aprendizado e com dificuldade no aprendizado. Você vai ter pessoas ali muito tímidas e pessoas que a gente vê que falam mais do que o homem da cobra, digamos assim. Então, nós temos que tomar esse cuidado de não monopolizar somente em cima de um aluno. Começar a trabalhar com os outros alunos aos poucos, de uma forma gradativa, para que os outros alunos também tenham a vontade e se sintam à vontade de falar. Após falar para que não... vamos lá. Pedir para o aluno ler o material e os outros alunos na sequência, ou seja, um aluno lê o texto, depois um outro lê um parágrafo, um lê uma pergunta, para cada um ler uma das perguntas. Após, falar para não dizerem suas respostas e sim, para construírem definições sobre os temas pedido de demissão, aviso prévio, prescrição. Veja, parte dos alunos, por que parte? Porque você não vai conseguir que 100% dos teus alunos já venham de casa com tudo bonitinho, anotadinho, as respostas, as definições. Isso aí pode esquecer. Jamais vai acontecer. Tá? Isso é uma utopia. Isso é uma utopia. Mas uma boa parte desses alunos, cada vez mais, vão já vir com materiais, com as suas experiências. E aí o que eu indico? Que você, nesse primeiro momento, deixe ele de uma forma individual. Coloquem aí no caderno de vocês o que é um pedido de demissão, o que vocês entendem de aviso prévio, da prescrição, mas com um tempo limitado. 10 minutos. E se impondo como professor. Mas quando os alunos estiverem fazendo essa atividade, não vá lá e sente na sua cadeira e fique esperando, contando. 5 minutos, hein, gente? Não. Você tem que transitar pela sala. Com o tempo, você vai identificar os alunos que têm mais dificuldade e você vai dar uma atenção maior para esses alunos. E aqueles que já têm uma maior facilidade, você vai potencializar os conhecimentos. Então, você é o mediador do conhecimento. Você tem que vir trazendo cada um. Depois desse tempo, passar para outra tarefa. Localizarem os artigos de lei que tratam desses temas. Base, a Constituição Federal e a CLT. Novamente, você vai dar um tempo para eles. 7 minutos. Veja, você está, ao mesmo tempo em que os alunos, você está trabalhando com os alunos, que eles pensem de uma forma crítica, construtiva, que eles tenham a habilidade de poder pesquisar na Constituição, pesquisar nos códigos, na CLT, em outras leis, que eles saibam manusear. A gente tem que pensar assim, eu quero que o meu acadêmico seja uma pessoa completa. Passa para o acadêmico que ele efetivamente tem que dominar. Como é que eu pesquiso na Constituição? Como é que eu acho o tema na Constituição? Como é que eu acho o tema na CLT? Tem muitos alunos, gente, isso você vai ver durante praticamente toda a tua vida como professor, que não levam para a sala de aula um código, um caderno, usam outras formas de estudar. Mas você não pode se irritar com eles. Você tem que fazer com que esse aluno, se seja no celular, vá lá ele pesquisar. Tá? Lembra que eu te falei? Você não vai conseguir alcançar 100%. Mas você tem que dar as condições. Vamos continuar. Passado esse tempo, de você pedir para cada aluno faça a leitura, de que eles escrevam suas definições, localizem o texto do artigo, com essa definição, aí você vai abrir a discussão para que os demais alunos vão melhorando a definição. Então veja, passado esses tempos, pedir para um aluno ler a definição que fez sobre o tema. Então você vem trabalhando com eles. Teve aluno que leu,
já começou e fez as suas definições. Sempre tem os alunos que querem falar muito. Então você vai sempre começar com esses alunos, eles vão ler as definições deles. E aí não é você agora já dar a resposta. Você tem que trazer os outros alunos. É bem natural. Os outros alunos também têm que começar a falar, mas discutindo de uma forma construtiva aquele tema. Após essa definição final, perguntar qual artigo de lei que localizaram. Estão vendo? Você trabalhou com eles a construção de uma definição, de um conceito, dos alunos, com base no conhecimento atual desses alunos, do que eles já pesquisaram. Conseguiram os alunos fazer o link da definição e localizar em um texto legal, em um artigo de lei, né? Então, eles vão replicar lá fora tudo que eles estão aprendendo nesse laboratório da vida, que é a sala de aula. E assim fazer a leitura dessa definição final e do artigo. Você vai construir, você pode agora ir lá no quadro, colocar uma decisão, a construção dessa definição que os alunos fizeram, e acrescentando mais conhecimento, mais definição com base na definição legal. Não é fechado o conceito. O conceito, uma definição, está aberta. Você tem que cada vez mais agregar. O aluno não vai decorar, ele não tem que decorar, ele tem que entender o que é um pedido de demissão, o que é um aviso prévio, ele tem que poder localizar na lei onde que está essa definição, onde que está esse tema. Repetir para cada uma das palavras-chave. Pedido de demissão, aviso prévio e prescrição. Vários outros temas e questionamentos que envolvem cada uma dessas palavras vão surgir, você pode ter certeza. Então você começa com um tema, termina com 4, 5. Você vai começar com 3 temas, imagina com quantos você vai terminar. Agora passar no slide, aí você volta para o slide. Né? Teve toda aquela conversa, todo mundo já viu o seu, viu aquele. E agora você faz um momento deles se acalmarem. Veja, isso é cíclico, gente. Isso são momentos que você tem que saber. Um momento mais ativo, ativamente dos alunos, um momento mais calmo, para não se perder, não virar uma bagunça. Agora passar no slide o conceito desses temas, segundo autores renomados, e complementar a definição que os alunos apresentaram. Os alunos vão ficar, poxa, olha, me aproximei, poxa, faltou aquilo. Agora é o momento de você começar a trabalhar com eles, autores, para que cada um conheça a didática, né, a escrita de cada autor, e assim cada um vá adquirindo as suas obras, os seus autores, para que eles tenham a sua base doutrinária. Né? Agora, resolver as questões propostas que deram início à aula. Você trabalhou toda a definição dos temas, você trabalhou toda a parte legislativa dos temas, você fez esse exercício com os alunos, mas precisa resolver o problema, a questão, para que a aula tenha um início, um meio e um fim. Vamos lá. Você vai resgatar qual é a problematização inicial. Lança lá no slide. Trabalhador, e faça a leitura novamente, para que todo mundo acompanhe. Aqueles que não fizeram a leitura em casa, que fizeram uma leitura correndo, agora possam efetivamente trabalhar, manter o seu posicionamento, mudar, mas tem que fazer essa leitura. Trabalhador com 8 anos de trabalho para uma empresa ajuiza a reclamação trabalhista em 7 de março de 2016, sendo que no último dia trabalhado, que é 25 de fevereiro de 2014, faz pedido de demissão. Nesse momento, eu sempre indico que você, professor, faça essa leitura. É uma forma de você conseguir que a turma se acalme, que a turma pare e comece a refletir. São momentos em que você tem que se posicionar como professor. Vamos continuar. As questões dessa problematização envolvem, dentre outras, obviamente, mas você vai puxar algumas para que os alunos
venham caminhando por uma solução. Qual a data do início da contagem da prescrição e se é aplicável o último dia ou o último dia da projeção do aviso prévio. Você trabalhou o que é o aviso prévio, as suas modalidades, você trabalhou quando que acontece a projeção, todos esses temas você já trabalhou lá na definição. Da mesma forma da prescrição, você já trabalhou na prescrição rural, urbana. Eu não coloquei aqui para ela não ficar muito extensa, né? Mas todos os demais, digamos assim, as características e definições, e requisitos e observações de cada um dos temas tu tens que ter trabalhado. Mas vamos continuar aqui. No dia da aula, usar esta parte de forma a avaliar o aprendizado da turma sobre os temas trabalhados. Você tem que, em cada aula, avaliar o conhecimento, não uma prova. Não tem como você fazer uma prova, fazer um exercício a todo momento. Né? Não há tempo suficiente para isso. Mas você pode fazer uma avaliação ali, perguntando, na parte visual, ouvindo. Agora, resolver as questões propostas que deram início. Então, esse momento, você começa a avaliar o aprendizado dos teus alunos. Para você verificar exatamente que, essa aula eu consegui transmitir o conhecimento, os alunos conseguiram se apropriar desse conhecimento para poder lá fora replicar, no mínimo replicar. O professor tem que ter em mente que o seu aluno, após ele se apropriar do conhecimento, ele tem que te superar. Não já agora, hoje, mas com o tempo ele tem que te superar. Porque nós temos que pensar assim, amanhã eu não vou estar mais aqui, mas o meu aluno vai estar aqui. Alguém vai ter que assumir o meu posto. Alguém tem que desenvolver. A sociedade está em evolução. Então nós temos que pensar dessa forma, dar condições, elementos para que os alunos possam nos superar tranquilamente. Você irá trabalhar como moderador da resposta, frisando e pedindo para que os alunos respondam à definição. Lembra? Os alunos têm que responder, os alunos têm que participar da construção. Você, professor, é um diretor. A aula é um show. Os alunos são os atores. Você que comanda. Até onde vai, aonde vem, como se posiciona. Então esse é o nosso trabalho. É humanamente impossível você querer abraçar e passar todas as situações possíveis em 45, 50, 60 minutos de aula. Mesmo que seja uma noite inteira. Você tem uma ementa, um plano de ensino para vencer. E você ainda complementa com a informação de, por exemplo, que não teve trabalho no período do aviso prévio, por iniciativa do empregado e demais. Ou seja, você vai trazendo. Tá vendo? Você está sempre participando, sempre instigando os alunos. E aí você reforça a resposta. O início da prescrição é o último dia de trabalho, ou seja, 25 de fevereiro de 2014. Os alunos vão falar, foi tal dia, foi tal dia, foi tal dia. Claro que eles vão falar, você está trabalhando para chegar nesse momento. Mas saiba, a última palavra tem que ser sua. Tem alunos ali esperando que você dê a resposta final, para ele complementar as suas anotações. Então esse é o nosso papel. Ele fez várias anotações, mas ele vai complementar com a sua resposta. E depois, quando ele for estudar, ele vai trabalhar com tudo que foi dito em sala de aula. E o pós-aula? Você encerrou a aula, ok? Não, você vai dizer, pessoal, lá no sistema, nós temos uma atividade pós-aula, como vocês sabem que acontece. Então, você tem que estar trabalhando e relembrando o aluno todo momento de como que funciona essa sistemática desse processo de ensino-aprendizagem, né? Colocando que, olha, teve um antes da aula, nós temos a aula e agora a gente vai para a pós-aula. Olha o que eu preparei. Né? Ainda com base nesse tema, né, que os alunos façam a leitura de um texto, no presente caso da decisão que originou o problema, lembra aquela que eu comentei do TST de dezembro? Qual o nome? Esse mesmo tema, agora
essa decisão, que a gente chama assim, no seu inteiro teor, ela aberta, inteirinha, você vai pedir para que o acadêmico, coisa simples, tá? Mas ainda trabalhando, olha só, qual o nome do ministro do TST e qual a fundamentação por ele utilizado para decidir o processo, tá? Por que disso? Eu, nesse caso, quando separei essa atividade pós-aula, eu pensei, quando o aluno for fazer essa leitura, né, da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, ele vai começar a conhecer, né, o ministro, um desembargador, um juiz, ele vai começar a identificar quem são essas pessoas, quem são essas diferenças, o nome da pessoa que está decidindo, né, ou seja, cada pessoa tem o seu nome, constrói o seu nome. Quando ele for fazer a leitura da decisão, lá vai ter diversas palavras que ele não conhece. Então eu trabalho também com um glossário. Eu sempre gosto que o acadêmico, ele vá criando o seu glossário com as suas palavras que ele não conhece, as suas definições. Vai ter as abreviaturas, TST, RR, HIRR, que é recurso de revista, agravo de instrumento em recurso de revista, agravo de regimento. Toda a vida de um advogado ele vai começar a trabalhar. Quando ele chegar lá na aula de processo do trabalho, que isso aqui é o direito do trabalho, esses temas menores que eu digo, que não tem como você parar muito para trabalhar, porque tudo é importante, ele já vai estar com o domínio. Ele já vai saber o que é uma jurisprudência, uma ementa, a fundamentação, ele vai conhecer outros textos de lei. Está entendendo? Você vai potencializar esse conhecimento. Só que não pode só lançar e perder, senão o acadêmico não vai fazer. Tá? Você cumpriu o que o sistema da instituição informatizado pede, puxar um relatório, vai estar lá, fez tudo certinho. Mas e você lá dentro, professor? Tem que saber aqui, na outra aula, iniciar com essa resposta e depois passar para a aula do dia. Então lá, gente, é 5 minutinhos. Tá? 5 minutinhos. Você começa, pessoal, vamos resgatar, né, dali, pega uma pessoa só, um aluno só. Condensa e fala. Tá entendendo? Como ele é cíclico, ao final dessa nova aula vai ter mais um pós-aula, ou depois outro pós-aula. Então, cada aula dessa, mais alunos vão estar participando. Até o final da aula, e aí no outro semestre, no outro ano, esses alunos já vão estar acostumados, vão cada vez trabalhar mais. E você, professor, cada vez vai ter aquela sensação de que, poxa, que legal, eles estão aprendendo. Vai chegar no final da aula, você não vai estar cansado, com a garganta doendo, aquela dor, dependendo do timbre da sua voz, da altura. Eu sou um professor que falo alto mesmo, falo alto, não fico parado em sala de aula, ando para lá e para cá. Tinha dias quando eu não desenvolvia essas técnicas, que eu era muito professor do sistema antigo, nossa, sexta-feira mesmo, então, era terrível. E dependendo, você, professor, pode ter a sorte, né, das tuas aulas serem sexta-feira à noite. Os alunos cansados, você cansado, véspera de feriado, véspera do final de semana, pode ter um show. Pensa o engajamento. Nós temos que estar atento a tudo isso. Para as próximas aulas, nós vamos trabalhar outros temas, como planejamento de uma aula, o plano de aula, o plano de ensino. Né? Você, professor, tem que dominar muitos conceitos. Quando você é um professor que fez licenciatura para matemática, português e geografia, muita parte desses conceitos você já domina. Mas se você é um profissional, um médico, um engenheiro, um dentista, as engenharias todas, ou seja, você não fez a licenciatura, você vai dar aula num curso superior, você vai dar uma aula na sua empresa, nós não dominamos essas técnicas que os professores dominam. Então nós temos que nos adaptar e se capacitar, tá? Um grande abraço, espero que vocês tenham
aproveitado bastante essa aula. Eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, que você desse um like, né, você fosse ali no sininho e clicasse nele para as próximas aulas, colocasse temas que você queira que eu responda, pode ser inbox, não precisa se preocupar, me siga nas redes sociais, muito aberto, tá? Eu gostaria que você parasse agora e refletisse comigo, tá? Vamos refletir. Ninguém é dono da verdade, somos construtores de conhecimento. Para nós que somos do direito, a gente já está acostumado com isso. O juiz A decide de uma forma, o B de outra, essas decisões vão virando uma jurisprudência, vão virando uma súmula, podem virar uma súmula vinculante, depois com o tempo pode virar uma lei, muda todo momento. Cada cabeça uma sentença. Por isso que ninguém é dono da verdade, somos construtores de conhecimento. E continuo, professor. De tudo nessa vida, o que efetivamente é seu, é o seu conhecimento. Eu me aproprio do meu conhecimento, a gente está aprendendo a todo momento. Só que, mas esse conhecimento, se não atualizado e exercitado, é como se não existisse. Um forte abraço, tudo de bom e até a próxima.